Prazer muito grande estar com você que está chegando agora aí para nos ver, e os que estão aqui conosco já receberam o meu boa noite e o meu carinho. Nossa reunião de hoje, conforme nós anunciamos, é um encontro singelo. Ele vai se repetir ainda mais 2 terças-feiras, se Deus quiser. Tem várias outras pessoas que já se comprometeram a fazer parte desse grupo. Alguns antecipadamente me disseram que por uma série de razões hoje à noite não poderiam estar, mas que estariam vendo pela Vem Ver TV, que está transmitindo, que é o que faz com que as nossas reuniões, graças a Deus, nunca sejam frustradas, né? Porque mesmo quando está chovendo canivete e o grupo que pode vir é menor, no entanto a gente sabe, e dá até para medir, porque a gente vai vendo as pessoas entrarem, aumentando aquele grupo lá, a gente sabe que o corpo está de algum modo congregado e participando. Hoje tenho assim uma alegria também especial de ter entre nós um amigo meu, querido, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, que é o pastor Alcimar, está sentadinho ali atrás. Fique em pé só para a moçada te identificar, por favor, está ali ele, muito querido, obrigado meu mano. E ele ainda vai participar com a gente em muitas ocasiões no futuro, de muitos modos e de muitas maneiras. E hoje ele está aqui fazendo uma visita e amanhã vai seguir para Goiânia para visitar o paizinho dele que mora lá, depois retorna para Vila Velha e vocês vão ouvir falar muito dele nos próximos dias e meses, se Deus quiser, em relação a um monte de coisas boas. Hoje, o objetivo deste encontro é a gente iniciar um processo natural no Novo Testamento, mas que se tornou completamente antinatural no nosso meio. Por quê? Porque no nosso meio, quando eu digo nosso meio, eu estou me referindo ao que se criou como estrutura, como arquitetura, como modelo de igreja, da qual nós todos somos oriundos, de um modo ou de outro. A maioria de nós que está no caminho da graça é egresso dos mais diversos movimentos. E há aqueles que se converteram no caminho, muitos, mas que nem por causa disso deixam de ser pessoas que têm como modelo, como maquete, como referência histórica de observação aquilo que a igreja oferece como visibilidade, não só para os que participam dela verem, mas para a sociedade inteira perceber e discernir, porque tudo isso é feito de maneira explícita na televisão, é tudo apresentado, todo mundo sabe como a coisa é. E como é que a coisa se tornou? Em geral, o que a gente chama igreja é um lugar, é um ambiente, é uma geografia, é um prédio. O prédio, de 25 anos para cá, mudou de fisionomia e de arquitetura. Vocês lembram do tempo em que as igrejas, os prédios chamados igrejas, eles quase sempre ficavam naquelas bibocas, né? Uma Assembleia de Deus imensa, mas numa biboquinha. Uma igreja, congregação cristã do Brasil enorme, mas numa biboquinha. Se fossem presbiterianos e batistas, dependendo de quando estivessem chegado e se o prefeito fosse amigo de quem chegou, às vezes até eles ficavam numa rua um pouquinho melhor. Do contrário, sempre nas bibocas. Até que o modelo que o bispo Roberto Macalister tinha iniciado na Nova Vida em Botafogo há 50 anos atrás e que se expandiu para outros lugares, foi adotado pelos que saíram de lá. Foi Edir Macedo,
R.R. Soares, Miguel Ângelo. E aí esses determinaram a superlativização do que o Macalister tinha feito. O Macalister já tinha construído naquela perspectiva de vamos botar na melhor esquina, no melhor lugar, fazer da maneira mais visível, mais marketável, mais palatável, mais assimilável. Esses que saíram de lá foram para uma perspectiva completamente superlativa, do vamos alugar os galpões, não tem mais porta de entrada, a fachada inteira é a porta, é assim aquela boca gulosa, passou na calçada, a gente laça e puxa para dentro. Então a primeira mudança de modelo já foi até na apresentação da geografia da morada de Deus, entre aspas, do lugar onde os milagres aconteciam. É um lugar guloso, é o grande peixe de Jonas com a boca aberta, é um jaú do Amazonas, aquele peixe que é quase só boca, é uma piraíba. A ênfase, portanto, acompanhou a esse modelo arquitetônico. Qual era a ênfase? A ênfase na televisão, vocês veem, no rádio, em todos os veículos de comunicação, vem aqui, é aqui, é aqui e é aqui. Quase não se fala de Jesus, se fala do que Jesus pode fazer exclusivamente em quem e por quem visitar o lugar. De modo que o lugar é que se transformou no centro das coisas. Vocês vejam a divulgação. Você só vê o crente entrevistado na televisão, eventualmente, dá o testemunho, mas é bem eventualmente, dá o testemunho de que foi Jesus que fez algo da vida dele. Porque o condicionamento em afirmar o lugar como lugar de poder é tão forte. A campanha, a reunião, a corrente, a segunda do descarrego, a terça dos caminhos abertos, a quarta dos problemas financeiros, a quinta dos problemas afetivos, a sexta de sei lá o quê, tudo assim, a ênfase é no lugar, na reunião, na mecânica. E o anúncio inteiro é assim, de modo que, como eu dizia, eventualmente, você ainda vê um entrevistado que ainda seja um crente simples do lugar, dizer que foi Jesus que fez aquilo na vida dele. Porque 95% diz, depois que eu comecei a vir neste lugar, depois que eu entrei na campanha do não sei o quê, depois que eu vim aqui, olha, vem aqui porque aqui acontece. É aqui. Deus é aqui. É Deus regional, é Deus geográfico, é Deus territorial e é Deus aqui. Porque aqui é que tem o esquema. É aqui que tem a indução de grupo, aqui que tem a hipnose coletiva, aqui é que tem o relaxamento físico por 1 hora de olho fechado cantando a mesma música até o transe começar a se estabelecer. É aqui que já tem uma temática determinada e sedutora para que cada um entre na fila daquela temática, que é uma fila de arrecadação de fundos, não é? Deus é Mamon, é o dinheiro, o senhor desses grupos todos é o dinheiro. Então quem dá, leva, quem não dá, adia, pelo menos. Ou entristece muito o Senhor de ter se apresentado sem ter o que jogar antes e adiante para seduzir a divindade. E esse padrão se tornou profundamente perverso, além de que ele falsifica todo o espírito do Novo Testamento, todo o ensino de Jesus, toda a dinâmica do Evangelho, que é contrária a esse movimento. Ele também já vem carregado de conteúdos que são negação do próprio Evangelho. Por que eu disse no início que nós estávamos tentando iniciar uma quebra de paradigmas?
Esse modelo que eu acabei de descrever simploriamente não está presente desde sempre. Não foi assim desde o princípio. Não era assim. Era de outro modo. Extremamente mais simples, extremamente mais humano, extremamente mais vinculado à existência das pessoas. Como era? E quando eu digo era, é porque de fato isso é uma coisa que já era. Porque começou com esses grupos que eu mencionei, inclusive os nomes, mas se tornou uma cultura que se espalhou por todo lado. Hoje em dia o fluxo inteiro é venha a nós, venha aqui. Mesmo o grupo mais equilibrado ainda enfatiza que o lugar de Deus é ali, até porque embutido nisso existem mais dois pressupostos sutis que não são declarados explicitamente, mas são praticados e são tacitamente afirmados, de muitos modos. O primeiro é que fora da igreja não há salvação. De fato, eles dizem, os protestantes e reformados, evangélicos de todas as matizes, que essa é uma teoria católica, uma teologia católica. De fato, os católicos anunciaram isso há muito tempo e praticam isso até hoje. Fora da igreja católica não há salvação. A reforma protestante iniciou negando isso, mas o protestantismo devagar foi assimilando isso. E hoje em dia é assim que é. Se você conversa, por exemplo, com pastores, eles não querem saber se você conta uma história de alguém que conheceu a Jesus em alguma esquina, algum lugar, alguma casa, que confessou o Senhor, você orou com a pessoa, ela se quebrantou. O próximo passo inevitável é, e ele está frequentando a sua igreja agora? Porque se a obra não terminar com esse indivíduo recebendo água na cabeça ou afundado em alguma bacia batismal, se não terminar fazendo uma declaração pública de eu estou aqui também, e se não se consumar fazendo dele um dizimista e um frequentador regular, não houve salvação. Tanto é que o critério pelo qual a própria igreja avalia quem está em Cristo e quem não está em Cristo é pela presença ou pela ausência nos cultos e nas reuniões. Se o indivíduo começa a se ausentar, ele está ficando frio. Se ele demorar muito a aparecer, ele se desviou. E se na demora no aparecer ele for visto sentado em algum bar ou um lugar meio suspeito, aí ele está definitivamente afastado do Senhor. Então esse é o primeiro pressuposto que está presente aí. Fora da igreja não há salvação. O segundo pressuposto, também presente aí, é que sem mobilização dos indivíduos para o serviço à igreja, qualquer atividade é inócua e irrelevante. De modo que só faz sentido se você puder pegar o novo prosélito, o indivíduo que foi recentemente convencido de algo, por convencimento, por angústia, por medo, por pânico, ou por nada, só está presente ali por necessidade, como quem entra numa fila de mendicância, esperando que numa oferta daquela dada a Deus, a divindade se comova e dê 10 vezes mais à pessoa. Ou seja, vai para o bingo, vai ver se calha de ser, se chega o dia. Isso está estabelecido, entranhado. Vocês querem ver como isso está entranhado? As pessoas chegam, por exemplo, no caminho da graça, que não tem a oferecer nenhuma dessas materializações. Nós não ordenamos ninguém, vocês nunca viram até hoje eu chamar ninguém lá na frente, ajoelha aqui 20, 30, olha, levantem agora, eles são os novos, isso, são os novos, aquilo, os novos, aquilo outro. Que o povo adora isso, né? O povo adora. Dá um comichão, um negócio maravilhoso. O cara diz, bom, eu cheguei lá, eu não era, eu saí de lá, eu sou.
Então agora eu sou. Eu sou. É uma mágica extraordinária para fazer de alguém, de acordo com uma ambição dele, um sonho, um projeto. Agora eu sou. Ele até conta, ele muda até a atitude, ele muda até o andar na segunda-feira, ele tenta, se ele andava assim um pouco mais largado agora, se ele foi feito diácono, ele vai andar assim com uma sobriedade um pouco maior. Se for o presbiterato, então, ele vai chegar segunda-feira no trabalho diferente. Como vão todos aqui, os senhores estão bem, ele já começa a entrar no impersonation de alguma outra coisa, o indivíduo. A outra alternativa, porque vocês vejam que tudo vamos chamar o pessoal para servir a essa empresa aqui dentro. Porque essa empresa aqui precisa de muita mão de obra. Precisa de obreiros na porta, vestidos, com roupas próprias. Precisa de gente com colete de segurança, para dar segurança a um pastor surtado que acha que ele é o Papa Bento XVI, uma coisa assim ali naquele grupo. Nós precisamos também de uma mobilização musical enorme, porque 99% dos que estão pregando por aí não tem o que dizer, então eles precisam ter com que entreter. Por isso é que os cantores gospel ganham tanto nas igrejas evangélicas. Tem gente aí que para atender um convite é 15 mil, é 20 mil, que fica mais vantagem às vezes deixar o mercado secular e vir para o mercado gospel que paga mais. E tem show aos milhares todos os dias, porque cada igreja é uma casa de show. Os teatros acabaram, os cinemas foram morrendo, porque esse novo modo de entretenimento cresceu estupidamente, que é a igreja showbiz, que está aí, é a Broadway evangélica. Aí então qual é a outra alternativa? Vamos mobilizar a moçada que canta, vamos tentar ver, a nossa igreja será muito boa se ela tiver 10 grupos cantando, 20, isto, aquilo, para todos os sabores, com alternativas enormes, apresentação de 5, 6. Por quê? Porque se soltar aquele indivíduo que se diz que é o pastor da igreja lá para falar, ele vai ficar no amém ou no amém, meus irmãos, naquela manipulaçãozinha de lá de cá, quem concorda com isso, quem não sei o quê, quem diz amém para isso, diga aleluia agora, repita isso, diga isso, faça aquilo, é só isso, é um jogo de diga para o outro, diga para o outro. Então um grupo musical é um atrativo extraordinário, é o responsável por manter a coisa cheia no dia a dia, são os gospel. E as campanhas que ele faz, que também são missas católicas. Campanha evangélica funciona como uma missa católica, ou seja, o rito em si é que tem o poder, a mecânica em si é que tem o poder de realizar as coisas. E o povo entra nessa. Esse é o modelo, é o paradigma que está aí, que não tem nada a ver nem com o Novo Testamento e nem com a memória mais simples e mais tenra que alguns de nós mais antigos na caminhada ainda têm. E é contra esse modelo da comunidade Peixe Grande de Jonas, da comunidade Boca de Jaú, comunidade Boca de Piraíba, que engole, que suga, tem um poder centrífugo de... É contra o modelo comunidade buraco negro, que o que cai ali é sugado, desaparece para a vida, para sempre, fica ali dentro, daquilo ali. Contra isto, que nós queremos devagar, sutil e tranquilamente realizarmos o oposto, não por causa dessa tese perversa que está aí, mas porque a antítese disso é que é a tese sadia do Novo Testamento. Ora, antes de ir para o Novo Testamento, eu queria só contar uma experiência pessoal a vocês. No ano de 1973, no mês de julho, eu conheci para mim mesmo, pessoal e explicitamente, o Senhor Jesus.
que eu conhecia desde menino. Nasci num lar onde o nome de Jesus estava presente pela minha mãe e minha avó. Depois, aos 13 anos, ficou mais que presente com a conversão do meu pai. Mas eu fazendo a minha própria jornada individual e particular, até que chegou a minha hora, aos 18 anos, quando, por mim mesmo, num conflito visceral diante de Deus, eu me rendi. Porque, literalmente, o que aconteceu foi uma rendição. Foi a desistência de continuar lutando contra aquilo que eu sabia desde sempre, de algum modo, que estava dentro de mim e que qualquer outra coisa que eu fizesse era parêntese no latejamento essencial ante o qual eu teria que ficar um dia e resolver. Pois bem, quando isso aconteceu, o caminho simples, sem modelitos, eu nunca fui um homem de modelo nenhum, se não estiver no Novo Testamento, eu nunca gostei, nunca quis, nunca adotei, nunca pratiquei, nunca dei a mínima, nunca nem olhei, nunca nem quis saber como era. Então foi olhando o Novo Testamento ali que nós continuamos a fazer o que nós vimos que a palavra recomendava e que naqueles dias, nos grupos sadios, já tinha muito grupo doido em 73, mas nos grupos sadios ainda se praticava. Ou seja, era normal se visitar as pessoas. Ainda naquele tempo, com uma mentalidade um pouco estreita. Era o que a gente via, mas o pastor visitava as pessoas, as igrejas, as cidades eram menores, ele ia de casa em casa, os diáconos recebiam missões de visitação, presbíteros recebiam missão de visitação às pessoas. Ainda havia esse fluxo para lá. Se alguém se afastasse um mês e não desse notícia, tinha uma preocupação latente nas boas comunidades. Não era para vigiar a vida de ninguém, não. A preocupação era sincera. Será que aconteceu alguma coisa com a irmã tal? Ela não pôde nem nos avisar? E sempre se mandava alguém lá, que chegava e descobria que ela estava com alguém doente, ou ela mesma tinha adoecido, isso e aquilo. E vocês imaginam bem que fazia o coração dessas pessoinhas, de que ficou 4 domingos sem aparecer e chegou na casa dela uma pessoa enviada por si mesma e pela comunidade toda preocupada, querendo saber o que está vendo com você, está tudo bem? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para te ajudar? Quem é que não gosta disso, não é? Só que a pressa, a ganância, a gulodice financeira acabaram com isso tudo, porque isso aí dá trabalho, mobiliza a gente. Às vezes é para ir visitar um idoso. Idoso já era. Nessa nova igreja evangélica de décadas para cá, só se o coitado se levantar na cadeira de rodas, for para botar uma grande oferta e ficar voltando arrastado e botando dinheiro lá. Do contrário, já era. Não interessa. É um público que está fora de questão. Possesso em casa. Já era. Se não forem aqueles possessinhos histéricos de reunião televisada que a gente vê por aí, que 90 e tantos % dele não estão possessos, são possessões que não precisa nem mandar sair em nome de Jesus. Dá um bom tapa na bunda que todo mundo levanta. Vai, para com isso! Acaba a palhaçada, porque possesso de verdade nem aquilo ali não. É brabo e o buraco é infinitamente mais embaixo. Aquilo ali você acorda com água na cara até. Aquele choquinho de para de palhaçada, como eu já fiz dezenas de vezes. Eu não estou aqui teorizando sobre nada do que eu digo, eu estou teorizando. Não tem nada, quando eu falo, eu vi, meti a mão, me atolei, peguei, sei como é. Então, processo, antigamente ainda se visitava em casa. Havia na comunidade aqueles grupos de irmãos dedicados à oração.
Geralmente eram os mesmos que gostavam de pregar no ar livre, evangelismo chamado de rua, visita em hospital, se candidatavam logo. O que é? Uma pessoa oprimida? O que está acontecendo? Não, vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. E não tinha essa história de se o pastor não vier, nada vai acontecer. Muita gente é resoluta, crente de verdade. Vamos lá. Não precisa se preocupar com isso não, pastor, deixa que eu vou. E era normal que fosse assim. E era assim em todos os níveis. Por exemplo, todas as manhãs, cedo, eu e meu pai saíamos de casa e íamos para os hospitais. Aí cobríamos a Santa Casa de Misericórdia, leito por leito. O pessoalzinho ali orando com os doentes, vendo gente ser curada, alguns na hora, outros num processo de oração que até os médicos diziam o que está acontecendo aqui. Outros morrendo e que você fazia parte dos últimos momentos dele, ajudando-o a segurar na mão do Senhor e partir. Enfim, era normal. Aí, às tardes, já de 11h30, meio-dia em diante, eu estava pregando nas escolas, nos recreios, na hora do almoço, nas saídas. À tarde, em geral, nós recebíamos pessoas em casa, porque o povo levava os doentes, os enfermos, os possessos, os endemoninhados, os oprimidos para nossa casa. E papai e eu ficávamos ali orando por grupos e grupos e grupos. Mas frequentemente chegava alguém que nos dizia, olha, a situação que eu deixei na minha casa é tão horrorosa, não é carregável, é de uma violência tão brutal do que está acontecendo com a pessoa lá, que se vocês não forem, não tem ajuda. Aí a gente ia, pelo menos uma vez por dia, a gente pegava o carro para entrar em algum covil de demônio. De um endemoniado tão brabo que ninguém na vizinhança segurava. Era normal, todo dia a gente ia. Como também era normal ir visitar pessoas moribundas em casa, era normal tudo isso. No Amazonas, especialmente, onde o elemento místico não é uma visão descolada, adquirida, ou seja, o indivíduo no Rio, aqui, na Bahia, em quase todos os lugares, quando contrai uma experiência espiritual ruim, perversa, uma possessão, uma opressão, é porque ele foi a algum lugar de invocação disso e acaba contagiado. No Amazonas não. Raramente era assim, a pessoa ficava porque ficava. A cosmovisão dela já incluía esse elemento, esse dado. Não era uma lente que ela botava assim quando ia no centro ou de qualquer coisa e vestia aquilo e entrava num processo de indução até pegar. Lá não. Às vezes era chamado porque alguém ficava possesso numa sala de aula. Como uma vez eu tive que entrar numa classe, numa faculdade de medicina, porque uma aluna, no meio de uma aula lá de qualquer coisa, um professor ateu dando aula ficou possessa e não tinha quem segurar essa menina, foram me chamar para eu libertá-la em nome de Jesus na sala de aula. Isso era o Amazonas de antigamente. Então essa era a fartura. Bom, o que aconteceu lá é que nós fomos criando, na década de 70, foi tecida uma comunidade tão linda, que virou um experimento estilo Atos dos Apóstolos. Durante muitos anos, aquela comunidade ali, hoje eu não posso dizer exatamente que ela continua do mesmo modo, mas durante pelo menos uns 15 anos, ela foi um corpo vivo e orgânico, de tanto amor, de tanto dom, de tanto serviço. E ninguém preocupado em aparecer no culto, na reunião, ou seja, em exercer os ministérios evangélicos, que é o que eu dizia e parei, que às vezes o indivíduo vem para o caminho da graça já viciado desses outros grupos, a primeira coisa que ele me pergunta é qual será o ministério dele. Querendo saber se ele vai entrar para a música, se ela vai usar os dons de bailarina evangélica dela para bailar lá no palco do La Salle,
qual é a roupa de anjo que ela tem que comprar, de seda meio transparente, para seduzir até a eternidade enquanto dança para o Senhor. E todo mundo fica querendo saber, escute agora eu, hein, o que é que eu faço? Porque estão também habituados a serem mão de obra dessa força de contingência que trabalha voluntariamente para engrossar esse caldo, para aumentar esse ganho, esse lucro ou esse capital numérico de mais pessoas presentes no lugar. É para isso que crente serve depois que se converte em igreja evangélica, é só para isso. E é aqui, e fica todo mundo viciado. E aí o indivíduo, vocês veem a quantidade de cartas, eu nem publico, né? Porque é tão chato, é tão recorrente, é tão a mesma coisa que nem dá. Porque para cada 10 cartas que chegam, talvez 7, 8, seja gente reclamando disso nas suas igrejas. E zangados, porque perderam posto. Com muita raiva, não vou mais lá porque me tiraram, me humilharam e não sei o que, essa coisa inteira. Porque a vida com Deus para ele não existe. O Deus é um ser territorial, é um ente pagão, geográfico. Serviço a Deus é dentro daquele ambiente. Fora dali é cada um por si, Deus por todos e olhe lá. Então, entendido isto, o que eu estou afirmando é o seguinte: com toda a simplicidade e modéstia, nós queremos, no movimento Caminho da Graça, retomarmos o fluxo original. O fluxo do Novo Testamento e o fluxo das boas memórias do tempo em que ainda havia gente com coração servindo a Deus nas comunidades chamadas igrejas, e não com a ambição de que ali dentro se tornassem figuras luminosas ou estelares, mas com o desejo de que encontrassem um parceiro, pelo menos, de caminhada, que encontrassem aquela indicação regular de vai ali porque tem alguém precisando da tua ajuda, e fazendo isso com muita alegria e disposição, no mínimo. O princípio sobre o qual nós vamos estar trabalhando é esse aqui de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus envia aquele grupo de 70 discípulos de 2 em 2, formando 35 duplas e enviando-as. Eu achei muito interessante que o Chico disse que o número inicial que viria hoje aqui era mais ou menos esse grupo de 35. Eu digo, agora vamos formar mais 35 e a gente já faz 70, não é? E o espírito é exatamente o mesmo. Ele os reuniu, ele já os havia e vinha treinando, vocês lembram disso? Esse envio dos 70, aqui de Lucas 10, não acontece no iniciozinho do processo. Primeiro ele deixa esse grupo ver, sentir, expõe essas pessoas a uns 2 anos de muita percepção, de ver o trato dele com as pessoas, de entender o modo dele de orar com doentes, de libertar possessos, de chegar nas casas, de tratar as pessoas. Ele os deixou observarem-no durante aquele período. E depois que eles mesmos já vinham vendo e praticando algumas coisas, porque Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, porque frequentemente você vê Jesus estimulando-os a orarem e libertarem pessoas, como a gente vê aqui mesmo em Lucas, antes desse envio dos 70, João reclamando e dizendo: Senhor, nós encontramos um homem que expulsava demônios em teu nome, o qual não segue conosco, e nós mandamos que ele se calasse, porque não andava no grupo.
Você vê como mentalidade de igreja pega rapidinho, né? Se o cara adoece, antes de Jesus dizer edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, já tinha crente doente. Ali, proibimos. Aí Jesus disse, não lhe proibais, porque todo aquele que não é contra vós outros, é por vós outros. Mas o contexto era um homem expulsando um demônio em nome de Jesus, e um homem que só tinha ouvido, visto Jesus, nem andava com o grupo, estava fazendo isso. E eles proibindo. Chega, no entanto, a hora que Jesus solta essa moçada ao ar livre. E não vai junto. E diz, olha, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Esse é o primeiro anúncio dele, não é? Ele primeiro manda orar, pedindo ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. Essa é a oração. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, é uma oração que você pode pedir por mais. Porque a primeira resposta a ela é você. Quem fica dizendo, Senhor, manda trabalhadores para a tua seara, e os trabalhadores são sempre os outros, esse indivíduo, pare de fazer essa oração. Essa oração tem sentido para quem é em si mesmo, inicialmente, já a primeira resposta a ela. Quando o indivíduo é a primeira resposta à própria oração que fará. Senhor, manda mais, porque eu já sou aqui um deles. Ele já se conta, me inclui nessa. A primeira oração, portanto, é esta: rogai que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores para a Seara, mas como eu disse, é só uma oração que só faz sentido na boca daquele que, ao fazê-la, já é a primeira resposta à própria oração que faz, se oferecendo. Aí ele diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que é um contrassenso em todas as perspectivas, não é? Porque ninguém com bom senso manda ovelhas, cordeiros, para o meio de lobos. Para o meio de lobos você não faz isso, só um pastor suicida envia de maneira kamikaze as suas ovelhas para a matilha dos lobos reunidos. E é isso que Jesus faz. Por quê, hein? Porque quer ver a gente esfolado na mão dos lobos? Comido, devorado, rasgado, lacerado? Não. É porque o lobo espiritual, e Jesus obviamente não está se referindo ao lobo da floresta, para o qual você protege a sua ovelha mesmo, o lobo espiritual não tem nenhum problema de enfrentar lobos espirituais. Se você mandar lobo contra lobo, vai ser aquela lobarada, vai sair todo mundo danado e rasgado e nada vai acontecer, a não ser lobos feridos. Jesus, no entanto, diz que no mundo espiritual, como o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como as ordens estão subvertidas na dimensão espiritual, é aquele que se humilha, que será exaltado, é o que aceita morrer, é o que adquire vida, é o que se nega a si mesmo, o que desenvolve um eu livre, cada vez mais livre. Como o processo é inverso àquilo que a gente encontra como lei estabelecida de sobrevivência no mundo natural, a gente então entende a razão pela qual Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, porque os lobos se desarticulam no mundo espiritual pela inofensividade das ovelhas.
A pureza, a inofensividade é o grande poder na visita ao covil do lobo, espiritualmente falando. Se chega alguém lá com olhar de lobo, com linguinha de lobo, gostei de visitar essa casa. Já vi passar ali as filhas do aflito, são lindas. A mulher dele, por sinal, também. Se tivesse olhar de lobo, meu amigo, você já se perdeu na hora, já acabou tudo. Você faz parte daquele grupo de Himeneu e Fileto, que entra sorrateiramente nas casas, cativando mulherinhas sobrecarregadas de pecado, que aprendem sem nunca chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque, para enviar vocês, eu vou querer realmente saber quem cada um aqui é na sua disposição de servir. Porque o que não pode haver é oportunismo. Nem é um serviço que alguém faça por causa da sua própria carência. Eu estou tão desocupado, vou fazer isso como terapia pessoal. Ou também eu estou tão solitário que, quem sabe, entrando nessas casas por aí, eu encontro alguém. Já pensou? Até aquela irmãzinha que diz, já pensou? Senhor, eu estou indo, eu não sei. O senhor sabe que eu não sei. Se é um velhinho desdentado, uma velhinha numa cadeira de rodas, se é um senhor que está doente de cirrose hepática, de tanto que bebeu, está com um barrigão desse tamanho, já fora da rodada, ou se é um gato, Senhor. Mas o Senhor é bom. E o Senhor sabe a minha carência, a minha necessidade. Aí o cara já chega lá assim, com essa expectativa de que a visita seja uma solução para ele. Então, pelo amor de Deus, se for o seu caso, vá para o zoológico. Tem um grupo, um departamento de lobos lá. E você fica, medita, entenda a sua natureza, se compreenda, faça análise olhando para eles, autoanálise. Mas, se for esse o espírito, sinceramente, você não está pronto para isso. Se não tiver coração de cordeiro, se não tiver a limpeza mental de quem chega aberto para todos, com um olhar limpo em si mesmo, não é o seu chamado por enquanto, até que as coisas entrem numa engrenagem de saúde mental e espiritual em você. O interessante é que alguns aqui lembram, não sei quantos lembram, mas na década de 90, aí por volta de 91, 92, 93, com o clímax das manifestações de violência no Rio de Janeiro, que entrou num estado de guerra na cidade inteira, eu lancei uma campanha que pegou e se alastrou pela cidade toda e acabou indo para muitos estados do Brasil, chamada Rio Desarme-se. Hã? Não, aquela campanha foi feita mesmo por nós. O Betinho era da fome, era uma outra. Aquela ali era uma campanha que nasceu lá dentro da consciência das ovelhas indo para o meio dos lobos. Então, eu mandei fazer 300 mil, não sei quantos plásticos, pusemos em tudo que é táxi do Rio de Janeiro, a mídia dava uma cobertura diária àquilo ali, de manhã cedo no Bom Dia Rio, depois na hora do almoço, e assim ia, divulgando, de modo que era um rolo compressor. Divulgavam até a minha agenda de visitação de favelas. Todo dia saía aquela agenda. Hoje, o reverendo Caio visitará as favelas tais, tais e tais. E eu visitei dezenas. E o pau cantando, exército na rua, polícia, tiroteio, repórter não subia, era um pânico, um estado de guerra, helicóptero voando, e o pessoal dizia, você é doido, como é que você vai para essas zonas de guerra? Eu digo, eu vou na maior tranquilidade, porque eu não sou perigo para ninguém, eu chego com essa cara lá, dando a paz do Senhor dentro da boca de fumo.
Entro lá, o pessoal tá separando o pó para vender e eu digo, Deus abençoe este lugar, eles não sabem nem onde se enfiam. Depois de um tempo, quando eu chegava, mandavam ordem para parar as bocas. Para o reverendo visitar à vontade, mas pelo amor de Deus, não ir embora sem passar na boca para orar com a gente. Quando eu chegava lá, era todo mundo botando aqueles trabucos nos cantos, AR-15, AK não sei o quê, aquele bando, desarma, 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 que ele está chegando. Agora, bota a polícia chegando lá para você ver o que acontece. Manda o lobo subir para você ver o que vai acontecer. Agora eu com a cara limpa e eles olhavam para mim e viam que eu não tinha um pingo de medo de ninguém ali. Nenhum medo de ninguém, cara mais limpa. Houve ocasiões em que disseram que se eu fosse iriam me matar, como o E, lá no Morro do Juramento, que agora está até em conflito de ontem para hoje, mataram lá, sumiram com os garotos lá na porta do juramento. Ele mandou dizer que se eu fosse lá, ele iria mandar me matar. E mandou. Botou um cara dentro de um tanque, no alto do monte, numa noite de chuva. O exército na rua, ele achou que eu era informante do general Câmara Sena, do general Ney, que era um chefe da Operação Rio, e haviam mandado me chamar lá no quartel-general, e a mídia cobriu a minha ida lá. Quando eu saí de lá, o E já disse, virou X9, vamos matar esse cara. E eu ia no juramento naquela noite e fui. Ele mandou dizer para eu não ir, e eu fui. Com alguns irmãos, poucos, porque chovia tanto que não dava para reunir quase gente, era lama pura. Mas eu fui entrando de casa em casa, orando com os doentes, até chegar lá em cima. Lá dentro do tanque tinha um homem armado para me metralhar, querendo ver apenas se eu deixava a Rede Globo, que tinha subido comigo juntamente com a Vind TV, que era a nossa TV, fazer gravações estratégicas, e eu os proibi de gravarem o tempo todo. E quando chegou lá em cima, que o Caco Barcelos me disse, e agora aqui, reverendo, eu posso ligar a câmera para gravar o senhor orando? Falei, não. Eu vim aqui orar a Jesus, é a Jesus que eu vou orar, e você vai ficar com a sua câmera desligada. Quando eu terminar, você liga, eu te dou uma entrevista aqui em cima, falo sobre essa cidade e tudo mais, mas agora não. Aí nada aconteceu. Essa minha palavrinha de dizer isto ao Caco Barcelos foi o que salvou a minha vida, porque eu não estava ali no espírito do lobo, doido para aparecer, ai meu Deus, não sei o que. Grava, Caco, eu orando para Jesus. Não, eu estou aqui com o Senhor, gravação não. Não é showcase. O homem dentro da caixa d'água ouviu aquilo, saiu na carreira, mandando cessar tudo que fosse ordem para me matar. Só que ela não tinha chegado a um último indivíduo, e no dia seguinte pegaram um irmãozinho que me levou como meu cicerone na favela e o levaram para a beira do rio, colocaram uma arma na cabeça dele, estavam matando o homem. Quando chegou o rapaz que tinha assistido tudo de dentro da caixa d'água, dizendo, para, porque a ordem está suspensa, porque esses caras não estavam brincando não. Aquele homem veio aqui, foi para orar mesmo. E eu estava lá dentro e era tudo verdade. Então, esse é o poder da ovelha, do cordeiro. Quando eu me lembro, por exemplo, numa guerra no Borel, entre o pessoal da Chácara do Céu contra o pessoal do Borel, o pau cantando fogo para todo lado. E aquilo é pesado, é faixa de Gaza, né? Aí disseram, adia a sua subida. Eu digo, não. Mais uma razão para eu ir. Mandei avisar, ó, parem o tiroteio que eu estou subindo em paz em nome de Jesus. No início subiram 30 comigo, mas quando eles foram vendo que eu ia passando e passando e passando e passando, eu cheguei lá no alto do Borel já com quase 3.000 pessoas. Aí estavam os traficantes todos da Chácara do Céu, armados, dizendo, para cá não passa. Aí o pessoal, vamos voltar, pastor? Eu digo, não, a gente veio para ir orar lá no Cruzeiro. E nós vamos até lá no alto daquela cruz do Borel, orar lá em cima. Aí eu fui lá na direção deles e falou, daqui não passa. Eu falei, meu irmão, olhe para mim. Primeiro, baixe esse trabuco e me dê um abraço.
Vocês não têm ideia como que esses caras não sabem nem o que fazer quando eles são tratados com respeito, carinho e amor. O quê? Eu digo, guarda o trabuco. Onde é que eu digo, deixa que ele segura aqui. Era uma metralhadora desse tamanho. Falei, agora meu abraço, cadê? Aí me abraçou e digo, meu irmão, sinta meu calor de paz e comunique aos outros que é em nome de Jesus que eu estou passando. Então, com licença, que Deus abençoe as casas de vocês, as famílias de vocês, eu não estou em guerra com ninguém. Vamos orar, minha gente. E subimos até lá. Podia sair contando história só para mostrar como é como ovelha por meio dos lobos, que a gente tem que ir em qualquer situação. Do contrário, você não está indo em nome de Jesus. Ele é o cordeiro no meio dos lobos, que não tentou criar garra, nem unha, nem usar as armas dos outros, nem dispor de recursos distintos. Ele é aquele que diz, se eu quisesse, eu poderia chamar legiões de anjos para resolver essa história aqui no tapa. Mas não é assim não. O meu reino não é deste mundo, os princípios são de outra natureza. Então, a primeira coisa, se você quer, saiba, tem que ser como uma ovelha no meio dos lobos. Você não chega lá como quem manda, como quem é dono, não chega lá com superioridade, não chega lá com arbítrios. Você chega com um coração manso, meigo, amigo, dócil no amor, doce no trato. Esse é o único modo de ser, o único modo de chegar. Segunda coisa, ele fala daquela despretensão total do processo. Não levem aparatos, não precisam levar aparatos com vocês, vão da maneira mais leve possível, da maneira mais simples possível, não ostentem nada, não cheguem tão aparatados que dê a impressão de que a confiança de vocês está nos aparatos que vocês levem. Cheguem vocês, livres e simples. E ao chegarem numa casa, saibam sempre que pode haver naquela casa filhos da paz, tanto quanto podem haver filhos que não são da paz. Tem alguns filhos da paz e podem haver muitos filhos da patroa. Enfim, Jesus disse, ao chegarem numa casa, digam, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, que a vossa paz repouse sobre ele. Com isso ele está admitindo que tem muita gente boa de Deus fora de qualquer lugar. Quer dizer, ele acaba com essa história de que o nosso ajuntamento é o ajuntamento do pessoal legal, dos filhos de Deus e dos filhos da paz. Ele diz, se vocês chegarem numa casa, em qualquer casa, digam, paz seja nessa casa, shalom, shalom. Se houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não houver, ela voltará sobre vós outros. E aí ele diz, neste caso, se não há acolhimento, não insistam. Vocês não estão aí para cometer estupros domésticos. Não é só porque gastaram dinheiro de ônibus, se mobilizaram, se esforçaram, foram lá, que agora essa viagem não será perdida. Em nome de Jesus está decretado. O não quer me ouvir, vai ouvir, já é demônio, tá amarrado, tem que ter, já entra doido, surtado lá. E Jesus disse, não, olha, cheguem na boa. Se tiver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, isso é um ponto de contato. Aí quem sabe algo se estabelece por essa interlocução igual, idêntica, harmônica. Se não houver, não fiquem com medo de ter perdido viagem nenhuma. Vocês não estão aí a serviço da viagem, vocês estão aí a serviço do Senhor e das pessoas. A viagem é a estrada, o caminho está dentro de você. Então,
Se não há esse acolhimento, você tem a sensibilidade de abençoar e sair. Ele, no entanto, disse, se vocês forem acolhidos, entrem. Comam de tudo. Bebam do que oferecerem a vocês. Santifiquem cada coisa nesse lugar com as orações, com a alegria, com a ação de graças, da maneira mais singela possível. Identifiquem-se, solidarizem-se. O ato de comer é um ato de comunhão, de identificação, de aproximação não resguardada, aproximação carinhosamente tangível no experimento do encontro. Então, cheguem nesse espírito. E aí ele disse, chegando naquela casa, orem pelas contingências, circunstâncias, problemas e situações ali estabelecidas. Purifiquem os leprosos, orem pelos doentes, ou seja, não fujam da dificuldade apresentada, sob hipótese nenhuma. Que essa é uma coisa que frequentemente acontece. A pessoa vai lá achando que vai orar para uma pessoa gripada. Aí chega alguém numa cadeira de roda toda torta. Aí ela chega e diz, ai, mas eu não sou o Benihim, graças a Deus. Porque senão você contrataria uma cadeira de roda e um paralítico para se curar na hora, para ver se dava força pro verdadeiro, para pelo menos assim num surto de exacerbação mental, para ver se ele ficava de pé por 30 segundos e alguém na casa achava que o milagre tinha acontecido. Graças a Deus você não é assim. E nem precisa dizer, olha, eu vou voltar aqui com o meu pastor, porque eu nunca encontrei um caso como esse. Pare com isso. É só o seu primeiro. E tem mais uma coisa, ninguém aqui tem obrigação de curar ninguém. Isso é um poder que não está em você. Você ora com o seu melhor coração, com toda a fé, com todo carinho, com todo amor, com toda entrega. Mas tudo provém de Deus, é Ele quem realiza as coisas. Quanto menos preocupado ou preocupada você esteja de que isso tem que emanar de você para o outro, que você é o irradiador, que você é o condensador, que você é a bateria do poder, mais desgraçada e desnecessária será a sua visita. Quanto mais você for na liberdade, na simplicidade daqueles que acreditam que amor cura, que paz cura, que bondade cura, que pureza cura, que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo, que você já vem lotado do mais valente, que é quem habita seu coração, e que por isso você não tem que se preocupar se é gripe, se é suína, se é aviária, se é AIDS, se é demônio ou se é só uma obsessão humana. Não está na sua alçada, você está indo lá para derramar graça, para dar beijos espirituais, para acalentar corações, para chegar com aquela presença do amor de Deus que irradia para todo lado, que é uma dimensão que desapareceu do nosso meio. A gente fica pensando que uma visita a uma casa é só um experimento histórico-social, com impactos psicológicos. Histórico, porque foi no tempo e espaço, eu fui numa hora marcada. Social, porque é um encontro entre humanos. E eu fui até a casa dele. Fiz uma social para Deus hoje. E é psicológico, porque ele vai gostar. Porque eu fui lá. Não reduza a isto, porque não é só isto, é infinitamente mais do que isto. Os teus olhos, Jesus disse, são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Eu creio literalmente nisto, não como poesia de Jesus. Uma afirmação factual do Senhor Jesus. Se os meus olhos são bons, se eu olho e interpreto a vida com graça e com amor, espiritualmente falando, eu sou um holofote no mundo espiritual. Então, mais do que uma visita histórica, social, com implicações psicológicas, se você andar com essa consciência, o que entra nesse lugar é um holofote do reino de Deus. A morcegada começa a espirrar para todo lado. A presença é real. Você anda acampado pelo anjo do Senhor ao seu redor. Você nem precisa orar na entrada, diz: Senhor, acampa o teu anjo ao nosso redor. Porque, como dizia meu pai, você só precisa temer e amar o Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você anda no temor de Deus, o anjo já está acampado. Essa é uma oração desnecessária. Ande nessa consciência que você anda escoltado, que é uma dimensão que está perdida e que tem que ser recolhida, como verdade simples, como era para Pedro, Tiago, João, Jesus, que tratava disso com simplicidade. Os anjos vieram e o confortaram. O pessoal estava dormindo, mas um anjo do Senhor o consolou. Jesus tratava disso com a pureza das crianças, que entre nós acabou e que nós vamos reaprender. Essa simplicidade do Evangelho toda de novo, sem precisar fazer viagens estratosferas de psicologização ou teologização supracósmicas para dar um sentido quântico ao que nós estamos dizendo. Não. Pode até ter essa repercussão lá, mas começa do fato mais simples e concreto. Jesus disse o que Jesus disse. E o que ele disse era o que era, é como é. Então, se você chega assim, você já começa a sentir. E se não sentir, não precisa se preocupar, porque esta realidade já está estabelecida e está imposta. Nós teremos diante de nós, e eu queria que vocês chegassem em casa, lessem Lucas 10 com calma, o texto inteiro. Eu estou dando aqui os balizamentos espirituais mais simples, para dizer também que Jesus disse: quando vocês forem, podem ter certeza que coisas espirituais vão se manifestar. Por isso, uma das coisas que ele diz é: expulsem os demônios. Segunda-feira, terça-feira que vem, eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre o que se pode encontrar nesses lugares. O que certamente se vai encontrar nesses lugares. As dinâmicas instaladas. E aí, eu não estou falando só dos demônios convencionais, dos demônios de grife evangélica, né? Porque tem demônio que já tem grife evangélica, ele veste e urde. É um demônio que veste, ele vai vestindo os grupos, as boutiques onde ele frequenta. São demônios de boutique. Estou falando dessa palhaçada, eu estou falando de coisas tão sutis que às vezes vocês vão ter que ter discernimento para ver as psicodinâmicas endiabradas dos lugares, as disfunções relacionais que alimentam processos inteiros de doença numa casa, que você vai tendo que ter sensibilidade para ir notando sem ficar dizendo, sem ficar falando, para ir com calma, fazendo os ajustes, voltando e reportando ao Chico, reportando ao Habib e reportando ao Gilmar, que serão as pessoas que vão estar mais à frente disto. O Chico, o Habib e o Gilmar. De modo que, reportando o que eles acharem que precisa de um conselho meu, de uma questão a ser trazida a mim, eles trarão. O Jack vai estar para dar assessoria, a Adriana, minha mulher, vai estar para assessorar as mulheres que cheguem com questões que ela pode ajudar a dirimir, a esclarecer para o seu retorno lá. E
vai haver muita alegria. Muita alegria no coração de vocês. Mas muita alegria no coração. Porque conquanto nós não estejamos propondo isso como uma atividade com finalidade terapêutica para você, ela, no entanto, será uma atividade profundamente terapêutica para cada um aqui. Talvez você não precise mais do analista, do psicólogo que você tem usado há anos, quando você começar a servir os outros. Talvez a sua necessidade de aconselhamento, isso e aquilo, diminua profundamente quando você começar a servir os outros. Porque o eixo da sua observação vai mudar de você mesmo para o próximo. Uma vida sem serviço serve apenas a si própria. E no ato de servir a si própria, ela apenas identifica as suas próprias mazelas, e as choca, e as aumenta, e as torna ovos que haverão de quebrar e dar filhotes danosos. É no espírito de Isaías 58, que eu preguei há 2 meses atrás, repetindo pela 1000ª vez a mesma mensagem e texto, lá no La Salle. Eu estou falando isso a minha vida inteira, está gravado na VMVTV, você encontra lá a receita de cura de Isaías. Se quiser, ouça em casa, veja depois. Lá está dito que é quando você começa a soltar as ataduras dos outros, quando você começa a quebrar os grilhões dos outros, quando você começa a consolar a alma aflita, quando você já não se esconde mais do seu semelhante, quando você para de ter medo de gente e se oferece para se encontrar com pessoas, quando você de fato entende que devoção a Deus não é ficar curvado em algum lugar gemendo as suas próprias mazelas, mas é levantar-se naquele espírito do samaritano de Lucas 10, que fez do altar de culto a Deus o cenário real da vida, que Isaías 58 diz: se tu fizeres isto tudo, então a tua cura brotará sem detença. Essa coisa que está encruada aí dentro de você há anos, está precisando de serviço em amor, de graça derramada sobre os outros. Está precisando ser esquecida como o drama dos dramas de autovitimização no seu coração. Está precisando ser trocada de atadurinhas que você troca em você mesmo, se beijando. Pobrezinho de mim, coitado, pena que a mamãe não cuidou de mim, e o papai era um ser disfuncional, e os meus irmãos tinham inveja, e eu fui criado por aquela avó que não gostava de mim, e sofri tanto. Ai, meu Deus, Jesus, ai, Senhor, pobre de mim. Quando você parar com esta babaquice, eu não tenho outro adjetivo, se alguém tiver um melhor, me dê. Assim, é uma babaquice. Babaquice, está me ouvindo? Sim. 80% das doenças psicológicas de crente são babaquice. Uma boa viagem para Ruanda curaria. Um campo de refugiados na África sara o cara em 1 mês. Ele volta dizendo: meu Deus, a vida é boa e é bela. Eu é que não sabia. Na hora que ele começa a trocar, a deixar de querer ser o trocador de suas ataduras e querer ser o trocador da atadura do outro em amor, as feridas dele vão sarando, ele nem nota. Quando ele vê, ele amanhece curado, não sabe mais aonde estava aquele caroço de abacate de angústia que se adensara na alma dele. Porque a tua cura brotará sem detença. E você vai ver como vai surgindo uma intrepidez em fé. Como eles voltaram daquela viagem, o grupo
As duplas de 35 e 70, de 2 em 2, retornaram cheios de alegria, tomados de grande alegria, até um pouco equivocados no motivo da alegria. Jesus teve que curar o foco. Muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Que maravilha! Os caras já ia começar a primeira igreja pentecostal ali, naquela hora, naquele momento, com sexta-feira do milagre, do exorcismo, que os caras já vieram, porque quem é que não gosta? A doença humana é tão grande, a necessidade de poder humano é tão grande, que serve, sobretudo, sobre o diabo. Se o cara chegar a dizer: pô, lá em casa eu não estou mandando nada, que a minha mulher não deixa. Nem o meu marido, nem o meu patrão. Mas aqui, em nome de Jesus, demônio fica abaixo. Fica igual aquele irmão violento lá em Manaus. Um irmãozinho que tinha lá, que o apelido dele era Violento. Porque ele era uma violência só. E ele orava, na hora que ele ia orar, a oração dele tinha um introito, que era sempre o mesmo. Ele estava falando com Deus, mas mandando recado para a terra. E para os piores seres humanos da terra. Vocês conhecem essas orações, né? É que Deus é o pretexto, é desculpa, é recado. Raça de víboras, serpentes venenosas, lacraias. Aí ele ia pegando todos os animais mortais, ferinos, venenosos, peçonhentos. O que João Batista fez em 2 ou 3 como eleição, o cara tinha o livro inteiro de opções de poison, de veneno, de bicho venenoso para citar. Aí, era o irmão violento. Aí um dia ele chegou lá numa vigília, falou: queria dar um testemunho aqui agora. Magrinho, o irmão violento. Magrinho, magrinho, magrinho. Aí, eu dar um testemunho aqui. Fui expulsar um demônio de uma casa. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, o bicho me encarou. Mas me encarou, que eu já não aguentava mais, e as horas passando, e eu digo: sai, e ele dizia: não saio, sai, ele dizia: não saio. Eu não aguentava mais, irmãos, eu já estava que eu não aguentava mais. Aí eu disse: Jesus, é agora ou eu vou sair pela direita. O Senhor me ajude agora, que é a última tentativa. E aí, irmãos, eu me preparei, aí eu gritei: seu raça de víbora, de não sei o quê, e eu digo: agora sai! Irmãos, eu não vi ele saindo, mas parecia que eu via aquele bicho se rastejando assim, sabe? Rastejando, saindo pelos cantos. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, ele saiu tão rasteiro, mas tão rasteiro, tão rasteiro, tão rasteiro, que a única opção residencial para ele seria apartamento de minhoca, irmãos. Foi para lá que eu o mandei, para um apartamento de minhoca. O irmão violento. Agora, o irmão violento lá no surtinho dele era um homem muito feliz todo dia de saber que ele vivia para cumprir propósitos com consciência maior, menor, com um jeito mais refinado ou não. Ele estava engajado todo dia no bom combate e na vontade de ver coisas boas acontecerem. O resultado é que vocês vão se alegrar muito. Eu vou explicar na terça-feira que vem o modus operandi disso. E alguns conteúdos imprescindíveis de estarem presentes na gente, para a gente saber usar e aplicar. Mas alegrem-se, não porque os demônios se vos submeterão, como disse Jesus, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Hoje, aqui, ali, em qualquer outro lugar, levem esse dever de casa para casa. Leiam Lucas 10, leiam Mateus capítulos 9, 10 e 11, por favor. Leiam também por hábito, comecem a fazer seleção de salmos para vocês, anotar
abram um diário, um caderno, comecem a anotar textos importantes para o coração de vocês. Na semana que vem eu vou oferecer um monte de coisas assim, vou pedir para o Chico trazer impresso, um monte de material adicional para você ter como apoio nisso tudo. E nós vamos entrar nas conversas mais simples e mais práticas. Então, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui em casa, não lá na Tenda do Caminho, na tenda nós estaremos na quarta. Mas hoje, para darmos uma folguinha ao Edivaldo, porque senão o coitado tem que sair da casa dele para vir aqui, para botar no ar. Quando é na tenda, a presença dele é imprescindível para a transmissão. Aqui em casa não, que já está tudo embutido, conectado, e ele entra remotamente no computador daqui, da casa dele, ele opera tudo, e o meu genro Tiago está fazendo os cortes aqui, ó, para lá, para cá. Agora eu estou aqui no ar com o Rodrigo, agora eu estou aqui no ar com o jovem, e o Tiago está fazendo isso ali dentro. Então, esse é o nosso primeiro encontro, terça que vem de volta, na outra terça também. E um pedido. Lá no caminho, nas nossas reuniões, descubra, caso o seu parceiro não esteja aqui, alguém que você gostaria de convidar para ser seu parceiro de visitas, não esteja aqui, convide-o para estar. Porque, de fato, ninguém aqui vai ser enviado solitariamente. Nós vamos sempre de 2 em 2. Podem ser 2 mulheres, pode ser um casal, se forem casados, pode ser de... Enfim, nós vamos criar os grupos caso você já não tenha a resolução de com quem você irá. E vá se preparando para isso, você está cheio de amigos, irmãos, companheiros, vá chamando outros para participarem. Porque o que vai acontecer é que depois que estiver todo mundo inicialmente treinado, porque essa é uma coisa que não vai parar na terceira reunião, pelo menos uma vez ao mês o grupo todo vai se reunir comigo para a gente tirar limpo um monte de coisas, vocês já vão estar mais experientes, eu vou estar falando muito menos e vocês vão estar contando muitas histórias, eu vou estar fazendo apenas alguns reparos, fazendo sugestões, dando orientações, mas a mão tende a inverter, eu quero ouvir vocês daqui a um tempo, quando vocês começarem a voltar. Meu ideal, modesto e simples, é que até o final do ano nós tenhamos pelo menos 100 pessoas aqui na Estação do Caminho da Graça em Brasília, engajadas exclusivamente ou dedicadamente a esta tarefa. E mais que isso, nós vamos montar uma central de aconselhamento telefônico, com algumas linhas. Nós vamos precisar de alguma ajuda de alguns de vocês em revezamento. Hoje o pessoal liga para o número do Jack, do Chico e do William. Não deve ser assim. Nós vamos provavelmente montar uma central lá na Casa do Caminho, contratarmos algumas linhas telefônicas para receber. E aos domingos, de 9 horas até 11 horas da manhã, nós vamos querer fazer escalas de modo que sempre haja 4, 5 lá, ajudando a atender, a tomar nota dos nomes, porque as pessoas ligam, não é, Jack? Ligam e não ligam só domingo, não. O telefone fica registrado, quando a dor bate na alma da pessoa, a pessoa lembra que você liga. Eu queria só concluir dizendo que eu não estou inaugurando uma era aqui nem para mim mesmo, nem para ninguém. Em Manaus, em 1974, já estava na televisão, o programa lá era num horário maravilhoso, na TV que é a Globo, de 6h30 da tarde às 7 horas da noite, todo domingo, ao vivo. Então a cidade inteira assistia. E eu dava o número da minha casa, era só um garoto de 19 anos, portanto louco o suficiente para dar o número da minha casa, né? Então a minha casa virou um inferno, tão grande e insuportável, que eu digo, eu tenho que sair daqui. Aí arranjei um telefone, coloquei 2 telefones num escritório, o primeiro escritório da Vinde, na rua Getúlio Vargas, no centro de Manaus.
Aí o bichinho não parava, igual um alucinado. A companhia telefônica do Amazonas, naquele tempo, me chamou lá e me disse que eu tinha criado um problema no centro da cidade inteiro de congestionamento de tráfego. Que para aliviar o problema, eles iriam instalar, não sei, 15, 20 aparelhos receptivos lá no meu escritório. Eu falei, aleluia, ótimo. Aí eu treinei 80 pessoas para atenderem. 24 horas atendendo. Havia dias da gente atender 8.000 pessoas. 6.000 pessoas. Um dia fraco nós atendíamos 3.000 pessoas. Todo mundo angustiado, desesperado. É óbvio que lá o nível de exposição que a gente tinha era muito maior. Aqui é só um programa, domingo de manhã, na TV Brasília. Mas assim mesmo vocês vão ver que vai gerar, na hora que o serviço estiver e que começar, vai começar a pipocar. E muita gente precisando de visita. Em casa, no hospital, gente doente, gente angustiada, gente aflita, gente com todos os matizes de aflição no coração. Para serem responsavelmente visitadas e logo, porque essas coisas não esperam para o mês que vem. Não é? Então, o resultado disso lá em Manaus foi a coisa mais linda do mundo. Na vida dos que faziam, porque todo mundo cresceu, não tem nenhum bobo no meio daquele povo todo que participava daquilo. Até hoje você vê a densidade deles, a maturidade deles, o nível de consciência que eles atingiram e no qual se mantiveram a vida inteira. E é o mesmo que vai acontecer aqui, a gente vai ampliando isso. De modo que de um lado a gente vai avisar, liga que nós estamos aqui. De um outro lado, a gente faz a triagem e envia para in loco ajudar os que solicitarem, porque tem gente que não quer. Quem não quer vai receber uma conversa telefônica, é convidado para aparecer. Agora, quem solicita, nós vamos fazer todo o esforço para atendermos e para irmos ampliando isso. Eu creio que se nós trabalharmos perseverantemente aqui em Brasília, você que está assistindo em qualquer estação do Caminho da Graça, em qualquer lugar, for fazendo a mesma coisa, fazendo as adaptações cabíveis no lugar, você vai ver o resultado. Aqui a gente pode divulgar na TV, talvez aí no seu lugar não haja ainda esse meio de divulgação. Mas os amigos vão divulgando uns para os outros. Você prepara panfletos de divulgação, bota em clínicas, em centros médicos, em padarias e tudo. Se precisar, a Madame Diana não faz isso? Às vezes os esotéricos não fazem isso. Pelo amor de Deus, bota ali. Alguém um dia pega e diz, olha, eu estou precisando de uma ajuda mesmo, vou ligar. Vai ligar, você vai atender e você não tem ideia do que acontece. Se eu ficasse aqui contando as histórias das casualidades que vão se amontoando como desígnios de Deus aos milhares, você vendo a operação de Deus, é uma coisa linda, extraordinária, maravilhosa. Então, por hoje é só. Vamos ficar em pé, vamos orar, tá bom? E terça-feira que vem, aqui, para essa conversa. Lembrando, gente, o seguinte, amanhã nós temos reunião aqui na Tenda do Caminho. Se você não puder vir, aqui não existe essa coisa de tem que vir para nada. Agora, se puder, venha, porque nós estamos naquela sequência do caminho do discípulo. Amanhã é a nossa 9ª sequência do caminho do discípulo. Quem não acompanhou, entre na VMVTV, baixe no download, assista tudo, atualize, participe. Tá bom? Vamos dar as mãos? Anderson, você ora para nós, meu mano. Jesus querido, nós te agradecemos de todo o coração pela bênção e pela oportunidade que o Senhor nos está dando nessa noite, nesses dias, nesses tempos.
O Senhor tem coisas preparadas para acontecer na vida de pessoas amadas e queridas do Senhor, Amém. as quais o Senhor quer alcançar com a tua paz, Amém. com a tua visitação, com o revestimento do teu Espírito, com a tua instrução, com o teu ensino. Amém, E Jesus. assim nós também queremos a cada dia sermos renovados, ó Pai, Amém. no fluir das tuas águas, da tua paz, da tua ministração, da tua presença doce e suave que nos cura, que nos sara e nos transforma. Amém, Jesus. E é isso que tem nos movido, Pai, na vida, em busca do teu ideal, do teu propósito, da tua vontade para nós. Amém. E nós estamos unidos aqui, com Amém. o mesmo propósito, com a mesma Amém, intenção, Jesus. mesma decisão de alma e coração, Pai, Amém, de fazer Jesus. a tua vontade ser cumprida, Amém. não só nos céus, mas na terra e no nosso viver. Amém, Na Jesus. nossa forma de pensar, nossa forma de agir, de falar. Amém. Então, te damos graças, ó Pai, por essa bênção, essa oportunidade que o Senhor dá a tantos, ó Pai. Amém, Jesus. Mas nós queremos estar na linha de frente para poder tocar onde o Senhor quiser tocar. Amém, Jesus. Toca por nós, fala por Amém, nós. Jesus. Visita, Pai, a partir da nossa possibilidade de estar na casa Amém. de pessoas profundamente amadas do Senhor. Amém. Pessoas muito problemáticas, pessoas escravizadas, aterrorizadas por todo tipo de assombro e de medos, ó Pai. Jesus. E nós queremos entrar com a luz que já brilha dentro da nossa vida, Amém, Jesus. nessas regiões sombrias, para onde o Senhor quiser nos enviar, Assim, com toda a Jesus. coragem, toda a determinação, Amém. porque não vamos no nosso próprio nome, mas vamos no nome do Cordeiro, Amém, que venceu o mundo, que Amém. venceu a morte, que venceu Amém. o diabo, que Amém. venceu principados e potestades Amém. e os expôs publicamente ao desprezo e à vergonha, Amém. porque nada são. Sim, Mas o Jesus. Senhor quer tudo na nossa vida, nós nos curvamos reverentemente diante do Senhor, Amém, desde agora e Jesus. para sempre, no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Gente boa de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo. E pro pessoal em casa, um beijão. E continuem com a gente aqui. Beijo, tchau.